texto na verdade era Êxodo 32, era uns versículos antes, era 30, 22, perdão. Mas é porque um texto complementa o outro. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e da canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos, e de calo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. Disto farás o azeite da santa unção. Como é que chama esse azeite? O perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite, como é que ele chama? E com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificará essas coisas. O que vai acontecer com essas coisas então? Para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e aos seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdote. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Diga amém. Nós estamos falando do Espírito Santo. Eu estou voltando com você lá na raiz da palavra unção. Porque muito se fala: o irmão é ungido, o pastor unge meu carro, unge meu apartamento, unge minha cabeça. Mas a verdade dos fatos é que poucos entendem a profundidade do que é uma unção. O tabernáculo é feito de objetos inanimados. O tabernáculo é composto por objetos que não têm vida, que não falam, que não comem, que não se movem, que são apenas objetos e ponto final. Mas Deus cria um método. Hello, vem comigo, Brasil. Deus cria um padrão para si, que Ele manda fazer um azeite, mirra, aloés, bálsamo. Mistura-se essas especiarias na medida que Ele passou. Obra do perfumista, era uma pessoa específica. E Ele diz para Moisés: Moisés, esse azeite ele só serve para uma coisa, e você não pode usar para nada além disso: ungir os objetos do tabernáculo, para que eles se tornem santíssimos. Você vai ungir Arão, e você vai ungir os seus filhos, para que eles possam exercer a administração, o sacerdócio diante da congregação. Tem alguém comigo? Diga amém. Entenda que esses objetos se tornam objetos sagrados, de uso exclusivo de Deus, de uma representatividade na nossa fé, que nós estamos falando deles até hoje, que me fez andar 3 horas em Israel para ir conhecer o tabernáculo. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, para conhecer um único local que gastaria 6 horas de uma viagem, que a gente poderia ter conhecido outros 7 lugares. Eu troquei 7 lugares para conhecer o tabernáculo. Tamanha é a representação profética, espiritual, tipológica desses objetos. Agora veja, se Deus, para usar um objeto, Ele teve que ungir, se Deus, para usar uma caixa de som, para usar um púlpito, para usar uma mesa, Ele falou assim: unge. A palavra unção ou ungir vem da mesma palavra que é unguento, que é o quê? Ou da palavra untar. Quem já cozinhou, já fez um bolo, já fez um pudim, um pão de queijo,
que você faz para não grudar na panela? O que você faz para não grudar na tigela? Você unta, espalha o óleo. O óleo tem esse poder. O unguento tem esse poder. A unção tem esse poder. De onde que ele pega, onde ele impregna, as coisas ficam mais difíceis de pegar. Se alguém tentar segurar o braço de alguém que está cheio de óleo, o que vai acontecer? O braço escapa. É assim ou não é? É assim ou não é? Por isso que a Bíblia vai dizer que o ungido do Senhor... Alguém já pegou? O ungido do Senhor, o maligno não toca. Falar de novo. O ungido do Senhor, o maligno não. Porque toda vez que ele tentar colocar a mão, você escapa. Toda vez que ele tentar te apertar, você escapa. Toda vez que ele falar, vou segurar, você escapa. Por quê? Porque o ungido do Senhor, o que recebeu o óleo do Senhor, o diabo não vai colocar as suas garras, as suas patas imundas. Pode soltar, por quê? Sou ungido, você é ungido, recebeu óleo, recebeu azeite, não vão te segurar. Segura para você rápido. Esse óleo, ele é cheio de coisa. O pastor que tem ovelha, Davi, Salmo 23. Lá no finalzinho ele vai dizer assim, unge a minha cabeça. Pastor, por que Davi está dizendo isso? Porque ele conhecia uma técnica que só o óleo gerava. Que técnica era essa? A ovelha tinha um problema. Como o cabelinho dela era muito confortável, como é muito fofinho, muito quentinho, inclusive você usa até hoje vestes, com pelo de ovelha e pele de cabra. Presta atenção. As moscas, os insetos, as varejeiras gostavam de pousar na cabeça das ovelhas e fazer um ninho ali. Só que mosca, varejeira, mosquito, dá verme. E esses vermes iam para as narinas da ovelha, iam para dentro do seu cérebro. E as ovelhas que foram contaminadas por esses vermes tinham um problema seríssimo. Elas ficavam se chocando contra a penha, elas ficavam batendo a cabeça, porque elas tinham uma agonia interna, elas tinham uma perturbação interna, elas tinham um demônio interno tão violento que elas preferiam a morte do que ficar com aquele negócio. Toda ovelha sem azeite pode se tornar um ninho de demônios, porque o diabo ele quer visitar a nossa mente e fazer morada ali, começar a colocar prostituição, adultério, mentira, roubo, manipulação, perturbações, que você vai na terapia, vai no psicólogo, e o pior é que tem muito que nem sabe que está doente. Aí é pior ainda. Psicopatas, maníacos, narcisistas, pessoas totalmente endemoniadas. Por quê? Porque os seus pensamentos não foram blindados, porque a sua mente foi exposta, porque faltou um pinguinho de óleo. Porque o azeite, além dele untar, tratar a pele, ser medicinal, ele também tinha um perfume. E esses mosquitos, esses filhos de Baal ou de Belzebu, para quem não sabe, Belzebu significa príncipe das moscas. Quem já viu o filme da Múmia, quando tem um ataque de insetos e aqueles insetos formam um demônio, tem alguém? Diga amém. Isso é uma cultura egípcia que vem desde lá de trás, e por isso que eles chamam Jesus de príncipe, príncipe dos demônios, maioral dos demônios. Eles estão falando que Jesus era aquele que enviava as pragas demoníacas por causa dessa cultura egípcia que a gente vê no filme Múmia. Vocês conseguem entender? Diga amém. São demônios. Você pode ver que tudo que é destruição na Bíblia é usado o exemplo do inseto. O gafanhoto, o cortador.
o gafanhoto migrador, o gafanhoto destruidor e o gafanhoto devorador. São 4 gafanhotos. Em Malaquias, quando você lê capítulo 3 ali, que os pastores amam falar de dízimo e oferta, ali está falando de uma espécie de gafanhoto, mas são 4 gafanhotos que Joel cita. Presta atenção. Mas uma pessoa ungida, uma ovelha que recebeu um pouquinho de azeite, esses insetos sentem o cheiro de longe e são repelidos. E são por isso que chama repelente de demônio é unção. Vou falar de novo. Repelente de demônio é unção. Quando o demônio olha para o ungido e fala assim: como é que eu vou chegar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar? Porque toda vez ele escuta a voz de Deus, toda vez que eu começo a perturbar ele escuta a voz do Senhor, ele me repreende, ele me amarra, ele manda embora, ele desfaz o laço, quebra o arco, quebra a flecha, ele manda as trevas bater em retirada, ele manda que o Senhor se manifeste com luz, ele dá ordem aos anjos. Ei, irmão, eu estou dizendo, ungido do Senhor, o maligno não toca, o diabo vai ter que soltar a sua casa, a sua família, os seus negócios. Por quê? Porque está derramando óleo na sua cabeça hoje. Jesus está ungindo a sua mente hoje, Jesus está blindando teus pensamentos hoje. O diabo está proibido de fazer ninho na sua cabeça. Bate em retirada, pode ir embora, na autoridade do Senhor Jesus. Sai! Vocês estão comigo? Mackenzie, agora eu vou para outro nível. Mackenzie, que é um dos maiores teólogos que a história conheceu, que formou a faculdade Mackenzie, as escolas Mackenzie, o time de vôlei Mackenzie. Não, o time de vôlei não foi ele, não. É a faculdade teológica da Metodista. Nós estamos falando de um homem que revolucionou o entendimento bíblico. Ele vai dizer que a unção está ligada à santificação para um serviço. Ele vai dizer que o propósito da unção em uma pessoa ou coisa é se tornar sagrado para Deus. Pastor, o que significa santo? Te ensinaram que santo é sem pecado. Foi isso ou não foi? Mas a palavra santo não tem a ver com pecado. Apesar de no fundo a gente poder chegar lá, mas a palavra santo significa separado. Pastor, por que tem muita gente que não suporta a unção que recebe? Porque não suporta o primeiro processo da unção. Porque todo utensílio, todo sacerdote, seja uma mesa, seja um candelabro, seja um altar de incenso, foi ungido, só serve para uma coisa: ser usado no serviço sagrado. Pastor, por que tem muita gente que foge da unção? Porque tem muita gente que não quer se tornar utensílio na mão de Deus. E Deus só pode usar se Ele ungir. Só que o que está acontecendo com a igreja brasileira? Me pergunta o quê? Não é Deus que está usando o povo, é o povo que está usando Deus. Falar de novo. Não é Deus que está usando o povo, é o povo que está usando Deus. Quanto pastor que não tem unção nenhuma, quanto profeta que não tem unção nenhuma, quanta igreja que não tem unção nenhuma, que nasceu como um negócio, nasceu debaixo de divisão, nasceu debaixo de rebelião. Por quê? Porque invejaram, porque tiveram ciúme por causa do ego. Eu quero ser fulano, eu quero aparecer, eu quero ser famoso, eu quero ganhar bem. Vai! A igreja, o profeta, o sacerdote, o evangelista, o doutor, o mestre, eles só se sustentam no ministério por uma coisa: não é talento, não é dom, é uma palavrinha que Jesus deixou claro: unção. Se do alto vocês forem revestidos, vocês receberão poder para expulsar demônio, para curar enfermo, para anunciar boas novas, para resistir a toda obra do maligno. E ainda que você beba bebida mortífera, pise serpentes e escorpiões, nenhum mal lhe será causado, nenhum mal lhe será causado. Será que tem alguém ungido? Será que tem alguém separado? Será que tem alguém que crê nessa palavra? Faz algum barulho, meu filho, se expressa de alguma forma. Podia parar aqui, preguei 14 minutos no relógio, vou pregar mais 10, tá bom? Vocês estão aí? Diga amém.
Pastor, como é que você define unção? Posso falar? Quer anotar? Quer filmar, irmão? Filma. Me filma aqui bonitinho, ó. Vou ficar aqui para você, ó. Pastor Pedro, o que é unção? Unção é uma capacidade sobrenatural para você cumprir um propósito que naturalmente você nunca cumpriria. Pegou, varão? Não pegou, bugou, varão. Vou falar de novo, devagar, para você anotar. Pastor Pedro, o que é unção para você? É uma capacidade natural para cumprir um propósito que naturalmente você nunca cumpriria. Tem 10 anos que eu prego o evangelho. Eu já vi homens, Léo, que tem muito mais conhecimento bíblico do que eu. Que eu fico assim, gente, estudou tanto, né? Parece ter um historiador. Tem coisas que eu fico escutando e fico assim, gente, esse homem é um arqueólogo. Esse é um filósofo. Tem uns que gostam de entrar na física quântica, na metafísica. Eu fico, gente, eu fui num casamento, o pastor começar a falar do universo, no casamento. Falei, tomou chá de cogumelo. Tá viajando. A unção custa caro. É por isso que tem muita gente que não tem unção. Porque a unção exige renúncia. A palavra santo ou separado significa Deus te tirou do meio do povo. Deus te tirou do meio da multidão. É muito fácil querer talvez estar no lugar do pastor Pedro. O difícil é você não ter sábado e domingo já há alguns anos. O dia que eu tenho um sábado, irmão, eu faço uma festa que você não tem noção. Ontem eu joguei bola de manhã e fui para o aniversário da minha irmã de tarde. Irmão, eu fico numa alegria que eu fico parecendo criança. Sabe por quê? Porque isso é raro. Domingo, 2 cultos, umas 2 reuniões. E isso se eu não abrir o 3º culto. É muito fácil. O difícil é na sexta-feira à noite seu telefone tocar. Pastor, meu marido acabou de sair de casa. E aí? E aí que ele me agrediu. E aí? E aí que eu não tenho ninguém, não sei o Senhor para me ajudar. É quando você está de férias, seu telefone toca. Pastor, fulano acabou de falecer. Você precisa no mínimo dar uma ligação para o fulano, para a família. É muito fácil querer alguns lugares. O difícil é pagar o preço para se manter lá. Pastor, por que você acha que Deus não derrama um sonho em muita gente? Porque Deus não pode derramar óleo em vaso que não suporta. Posso mudar a mensagem que eu preguei de manhã e entrar em outro negócio aqui? Porque falam de vaso. Jeremias desce a casa do oleiro. Jeremias capítulo 1. Jeremias desce a casa do oleiro e ali eu falarei contigo. O processo de formar um vaso, olha para mim, eu estou pregando sobre unção. O processo de formar um vaso é o seguinte: primeiro é uma bola de barro úmida. Tem alguém comigo? Diga amém. Há uma pedra embaixo, uma pedra em cima, e o oleiro começa a rodar essa pedra. E quanto mais ele roda, mais velocidade a pedra ganha, por causa do próprio peso dela. Ele começa a molhar esse pedaço de barro, e ele começa a apertar. Começa a fazer o quê? Por isso tem muito crente que não suporta. Porque o primeiro processo para você começar a virar vaso é aperto. Só que tudo que Deus aperta, fala para alguém, tudo que Deus aperta cresce. Tudo que Deus aperta, cresce. Pastor, de onde você tirou isso? De Gênesis. E formou Deus o homem do pó. A palavra não é formou, a palavra é yatzar. Pode jogar no Google. A palavra formou no hebraico é yatzar. E sabe o que significa yatzar? Apertou Deus o homem do pó. Você é a única criatura da criação que Deus colocou a mão. Pastor, não entendi. Em todas as outras criações ele disse: haja. Haja luz, haja separação, haja isso, haja aquilo. Quando ele vai criar os seres, e principalmente o homem, muda a palavra. E a palavra agora é formou, é o quê? Porque agora Deus não está falando, Deus está tocando. Então o oleiro
aperta, o vaso cresce. Agora sabe o que eu acho lindo? Me pergunta o quê? Tem uns vasos que fica baixinho, tem uns vasos que fica comprido, tem uns vasos que fica gordinho assim, ó, rechonchudo. Cabe mais volume, cabe mais coisa. Só que a primeira coisa que o oleiro, quando aquele vaso parece estar pronto, que ele faz é tirar o vaso da água e levar ele para um outro ambiente. Para onde? Por isso está escrito: é necessário tu nascer da água e... vocês não têm Bíblia. É necessário tu nascer da água e do fogo. O Espírito ali é a mesma coisa de fogo. É necessário você ser batizado nas águas, mas é necessário você ser batizado no... porque tem coisa que a água não tira, só o fogo tira. Tem alguém comigo? Vocês ainda estão aqui? Tem impurezas que a água sozinha não tira, só o fogo tira. Passou pelo fogo, aquilo que era mole, você vai parar de ser fofo, frouxo, frágil, mole, medroso, inseguro. Por quê? Porque vai passar pelo fogo. O fogo vai te fortalecer, o fogo vai te deixar inteiro, vai te dar robustez, estrutura. Você vai ficar firme. Aquilo que era um objeto mole, maleável, agora aguenta, agora tem estrutura. Eu vim dizer para alguém: você está sendo preparado para ser ungido pelo Senhor, vaso. Ei, ainda tem óleo, o óleo não cessou, a unção não acabou. Se prepara, homem, se prepara, mulher. Tem óleo para chegar na sua história, tem unção sendo liberada. Você vai viver coisas extraordinárias. Será que alguém crê? Será que alguém pode falar alguma coisa? Faz algum barulho, meu filho. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Posso passar do vaso? Não, vou entregar só mais um. Porque tem muita gente que é vaso, aguentou ser apertado, aguentou ir para o fogo. Ele só erra no terceiro processo. Me pergunta qual? O terceiro processo: o oleiro não coloca azeite, o oleiro não coloca mirra, o oleiro, minha irmã, não coloca aloés, bálsamo, porque são óleos caros. São o quê? Então o que ele faz? Ele coloca água. Ele coloca o quê? E pastor, por que ele coloca água? Ele deixa o vaso lá e todo dia ele põe a mão por fora para sentir se está úmido. Pastor, não entendi. Tem frissura e tem rachadura que a olho nu ninguém enxerga. Tem muito vaso achando que está pronto, mas ainda tem uma rachadura. Tem muito vaso achando, por que Deus não derramou óleo? Porque quando ele ia derramar óleo, ele derramou água. E quando ele derramou água, você ficou soberbo. Quando derramou água, você ficou arrogante. Quando ele começou a te usar, ele percebeu: gosta de novinha. Começou a usar, achou que virou o Brad Pitt, o Cauã Raymond. Meu irmão, você nunca pegou ninguém, só vigia. Começou a usar, quer tratar os irmãozinhos agora como empregado. Deus começou a usar, tá achando que é melhor do que os outros, quer ser tratado igual popstar. Tá na água ainda, nem óleo recebeu, já foi reprovado. Por isso que Paulo vai dizer, ô Gesiel, que há vaso para honra e há vaso para... Pastor, por que Deus permite o vaso da desonra? Para revelar quem tem a honra. Sabe quando você vai reconhecer o bom pastor? O dia que você passar por uma igreja doente. Sabe quando você vai dar valor para o seu profeta? O dia que você for extorquido, explorado, manipulado, abusado. Quando eles tomar dinheiro seu, cantar sua esposa, aí você vai dar valor para um profeta. Porque tem muita gente que não dá valor, não sabe o valor de um homem de Deus, que nunca tocou numa irmã dentro dessa igreja com outro olhar, que nunca chegou para o empresário e falou assim: faz um voto que Deus mandou. Nunca. Em 10 anos de igreja, se quiser oferta, se não quiser não tem problema.
Pastor, por que você não fala de dinheiro? Pode botar o Gesiel, não tem problema não. Pode botar qualquer um, não tem problema não. Que meu coração não está nessas coisas. Porque eu sei que a minha provisão, que o meu sustento, você dando ou não dando, ele chega. E isso é que frustra os nossos inimigos. É isso que mata o fofoqueiro. É isso que acaba com o perseguidor, porque ele acha que a nossa renda só vem da igreja. Tem gente que você não pede nada, irmão, ele chega e te dá. Você crê num negócio desse? Você crê num negócio desse? A unção é uma capacidade sobrenatural para você cumprir um propósito que naturalmente você nunca cumpriria. Quem já me entendeu aqui? De manhã eu contei a história do jumento. Hoje eu não vou contar. Essa eu vou deixar para a próxima ocasião. O jumento que achou que estava famoso. Um jumento. Um pobre de um jumento. Tipo eu e você. Que ai de nós se não fosse Jesus montar. Alguém já entendeu? Presta atenção. Pastor Pedro, e Cristo nessa história toda? Você falou do Espírito Santo, falou. Você só está no Antigo Testamento. Calma, irmão. Porque a palavra Cristo significa ungido. O que a palavra Cristo significa? Jesus tem muitos. Esses dias surgiu um tal de Jesus Luz. Pegou uma Madonna, DJ, modelo. Tem ou não tem? Inclusive na época de Jesus tinha muitos Jesus. Inclusive a palavra Josué é Jesus. Vocês estão aí? Diga amém. E o Cristo? Cristo só tem um. Ungido só tem um. Por isso que nós não somos o corpo de Jesus. Porque o corpo de Jesus fala da sua humanidade. Homem nascido de mulher. Fala do que é terreno e carnal. Genética, DNA. Mas o Cristo não foi gerado por homem. Foi gerado por Deus. Porque o Cristo é o enviado, é o ungido, é o separado, é o... Por isso que nós não somos o corpo de Jesus. Você pode ler todas as cartas de Paulo. As cartas de Paulo vai falar que nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Cristo só opera sinais de poder quando ele está ungido. Quando ele está o quê? Igreja que não tem unção, meu filho, é empresa. Igreja que não tem unção é treinamento de coach. Igreja que não tem unção é filosofia. Igreja que não tem unção é psicologia. Igreja que não tem unção é humanismo. Agora, quando tem unção, cadê o enfermo? Traz ele aqui que nós vamos orar. Quando tem unção, os demônios sem falar nada grita. Quando tem unção, a pessoa que fumava, tinha uma irmã aqui, falou comigo esses dias, 30 anos fumando, uma senhora, falou: pastor, tem 3 meses que eu não ponho um cigarro na boca. Eu já tinha feito tudo quanto é tratamento. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? A unção despedaça todo jugo. A unção despedaça todo jugo. Eu vim dizer, tentaram colocar um jugo em você. E o que? Maconheiro, cheirador, prostituta, adúltero, mentiroso, ladrão, estelionatário. Ei, eu vim dizer uma coisa para você. A unção de Deus na minha vida e na sua vida vai mudar a minha história, vai mudar a sua história, vai arrancar o nosso passado, vai nos dar um futuro. Eu estou dizendo, Jesus te chamou aqui nessa noite para te ungir. Ele está te separando, ele está dizendo: você é meu, eu vou te preparar, eu vou te forjar, mas eu vou te usar nessa terra, eu vou mudar a sua história. Você vai ser boca de Deus nessa terra, vai ser boca de Deus na sua família, você vai ser boca de Deus na sua casa. São os ungidos, são os separados. Faz algum barulho, meu filho, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Vou te dar 3 bases bíblicas e termino. Não vou nem... Eu já preguei o que eu vou te passar. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Se você não dá um glória hoje, irmão, eu não sei mais o que eu faço. A unção despedaça. A unção despedaça. A unção despedaça. Pastor Pedro, o que é jugo?
um instrumento de madeira que vai no pescoço do boi ou do animal quadrúpede, para que alinhe todos os animais e eles possam ir e vir arando a terra, sem um desconectar, sem um ir para um lado, sem um ir para o outro, sem um ficar para trás. Então o jugo é o que se coloca sobre o pescoço, sobre os ombros de alguém. Por isso que Jesus falou assim: aprenda de mim que sou manso, toma de mim o meu jugo, toma de mim o meu fardo, porque ele é leve. Porque ele é leve. Como que é o jugo de Cristo? Tem jugo, mas ele é leve. E ele é, tudo que passar disso é religião. Tudo que passar disso estão querendo dizer para você que você tem mais força que Jesus, que você tem que sofrer mais do que alguém que já sofreu. É esse evangelho que eles não vão conseguir entender nunca, porque eles querem colocar em mim e em você um jugo que não é nosso. O meu jugo eu peguei com Cristo, eu aprendi dele, que ele é manso e humilde. Toda pessoa que aprende a ser manso e humilde, o seu jugo se torna, é isso que ele estava dizendo. Toda pessoa que se torna manso e humilde, recebe o jugo de Cristo. A vida fica mais leve, você sofre menos. Você tem muito problema, é porque você é arrogante, é soberbo, é teimoso, é egoísta, é vaidoso. Aí você vive arrumando confusão, você vive arrumando treta. Você não pode ver ninguém aparecer mais do que você, você não pode ver ninguém brilhar mais do que você, você não pode ver ninguém dando mais certo que você, que você sofre. Vai se tratar. Você está doente, você está com um problema seríssimo de ego. Vocês estão aí? Diga amém. Cadê o texto? Estou terminando agora em 5 minutos. Se ajudar aqui. 21. Segundo Coríntios 1, 21 e 22. Pronto, obrigado. Isso. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é quem? Quem te ungiu? Então tem uma palavra para você que foi ferido numa igreja. Eu tenho uma palavra para você que tocaram no seu caráter, na sua honra, no seu ministério, que tentaram te diminuir, o que eles tentam fazer comigo o tempo todo. O que deixa eles confusos é uma coisa, que eu li esse texto e acreditei nele. Que nos ungiu é? Quem te ungiu? Com todo respeito, você não precisa de palavras de apóstolo. Com todo amor, eu sou seu pastor. Você não precisa de aprovação de pastor. Você não precisa de chancela de uma igreja. Você não precisa de carta. A carta é o contrário, é você que tem que escrever com as suas atitudes. Quem nos ungiu foi? Você não precisa nem do óleo. O óleo era simbólico no Antigo Testamento. Eu quero que você me mostre no Novo Testamento alguém que foi ungido com óleo. Desculpa os pentecostais, eu também gosto do óleo. Pastor, você usa óleo hoje? 0. Os objetos é para quem ainda é menino na fé. Os utensílios é para quem ainda é menino na fé. Pastor, por que Deus deu o tabernáculo? Porque o povo ainda era menino na fé. Era a primeira igreja que estava sendo formada. Você pode ver que depois ela evoluiu. Como é que ela virou? Um templo. Só que aí Jesus chega e ele quer evoluir um pouquinho mais e quer chegar num nível muito alto. Aí ele fala assim: derrubar o templo, destrói esse negócio aí, e eu reconstruirei o templo em 3. Em 3. Uma mulher samaritana pergunta para ele assim: aonde é o lugar certo de adorar? É em Samaria ou Jerusalém? Outro dia eu te conto a história por que tinha essa briga. Uma briga política e religiosa. São duas capitais e 2 reinos. Então se tem 2 capitais e 2 reinos, tinha 2 templos e 2 equipes sacerdotais.
Então o judeu e o samaritano se degladiavam. O samaritano acreditava que era em Samaria porque Jacó morou lá. O poço de Jacó é em Samaria, que na verdade não é de Jacó, o poço é de Abraão. Vocês estão aí? Diga amém. Aí essa mulher samaritana teve uma coisa nela que chamou a atenção de Jesus e foi o motivo do encontro. Pergunta o quê? Ela queria saber onde era o lugar certo de adorar. Posso aprofundar? Pastor, não entendi. Ela era praticamente uma prostituta, mas Jesus viu nela um negócio que a religião não vê. Ela teve 5 maridos e o que ela estava não era dela, era amante. Mas ela tinha uma pergunta que o religioso não tem, que o sacerdote não tem, que o levita não tem. Ela tinha uma pergunta que arrancou uma explicação histórica de anos de guerra. Essa mulher que ninguém dava valor porque era uma prostituta, uma amante, uma perigóspel, uma perigosa, uma sedutora. Vocês estão aí? Mas ela tinha uma pergunta: aonde é o lugar certo de adorar? O nível da conversa muda. A pergunta agora é de quem tem um desejo sincero, porque talvez tenha a sensação de estar adorando de forma errada. Só faz uma pergunta dessa quem é maduro. Só faz uma pergunta dessa quem é intencional. Jesus fala assim: nem lá nem acolá. Esse Jesus é mineiro. Nem lá nem acolá, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Porque o Pai agora procura adoradores que o adorem em espírito. O Pai procura adoradores que vai na igreja preta, com pastor tatuado, com telão, com luz. Mas tem 2 condições somente para que o Pai se revele: que seja em espírito e que seja em verdade. Se tem adoração no Espírito e se tem adoração verdadeira, minha filha, eu não quero saber se é Jerusalém, se é Samaria, se é Roma, se é Vaticano, se é Catedral, se é Igreja Grande, se é Lagoinha, se é Batista, se é Quadrangular, se é Metodista, se é Wesleyana, se é Bornó. Se tem adorador que me adora em Espírito e em verdade, é ali que eu vou me revelar, é ali que eu vou falar, é ali que eu vou fazer. Ei, será que tem algum adorador? Será que tem alguém que ainda crê que Deus usa pessoas improváveis? Ele nos ungiu nele. O mesmo 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17 e 19. Deu até tontura. Não é Crônicas, não é Coríntios. Vou falar para você igual Gesiel, irmã, respira. 1 Coríntios 6, 17. Obrigado. Mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo. Continua. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo. Volta um. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio templo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? Então, se Deus ungiu um castiçal, se Deus mandou fazer um azeite precioso, valioso, sagrado, que não podia usar para mais nada, para ungir um objeto inanimado, se Deus teve todo o carinho, todo o cuidado de dar uma ordem para Moisés, para ungir uma mesa que segura pão, para ungir uma arca da aliança, que só o sumo sacerdote tinha acesso, para ungir um altar que matava bicho, o que esse Deus não vai fazer para mim e para você? Que Ele está nos chamando, está deixando claro que eu e você somos o templo do Espírito Santo.
Pastor, por que Deus não está me usando? O Espírito Santo não costuma habitar em porqueira. O Espírito Santo te poupa para ele não te fulminar. Por isso que ungido é separado. Vocês estão aí? Diga amém. Vocês estão aí? Diga amém. Eu termino aqui. João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Da justiça e do... Posso dar uma notícia? Igreja não muda ninguém. Sabe por que tem muita igreja que não tem sucesso na conversão das pessoas? Porque elas querem obrigar as pessoas a se converter. Você nunca viu eu constrangendo alguém que aceitar Jesus. Você não vai ver eu falando para alguém: para de fumar, irmão. Para de beber, viu, irmão. Para de transar, viu, irmão. Você nunca vai ver. Pastor, por quê? Porque eu tenho uma função aqui: deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Eu tenho uma função: apregoar a boa palavra, a verdade. Eu tenho uma função: te apresentar Jesus. Se você conhecer Jesus, irmão, é questão de tempo. Não precisa de pastor. Por incrível que pareça, não precisa de pastor. Costuma pastor atrapalhar. Pega raiva, pega ódio, pega pirraça, pega birra. Vocês estão aqui ou não? Para de querer fazer o serviço do Espírito Santo, minha filha. Deixa seu marido quieto. Apresenta Jesus para ele. Sabe o que é Jesus? Humildade, amor, respeito, serviço, generosidade. É porque apresentar Jesus é mais difícil do que apresentar a religião. Vai por mim. A religião é mais fácil do que Jesus. E por isso que tem muita gente que prefere regras do que relacionamento. Meu Deus. Eu acho que é esse teclado que fez eu pregar assim, viu, irmão? Eu mudei a mensagem inteira pela manhã, eu estou falando sério. Eu mudei a mensagem inteira. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos fazer um ato profético. Cadê o vídeo de azeite? Tinha um vídeo de azeite aqui hoje de manhã, gente. Pelo amor de Deus, arruma aquele vídeo de azeite. Enquanto arruma o vídeo de azeite, põe Atos capítulo 10, versículo 38 para mim na tela. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, conseguiu entender que o Espírito Santo, quando visita alguém, é a própria unção, que não precisa mais do azeite? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Pastor, por que você vai usar o azeite? Só porque eu preguei dele. Só por ato profético. Mas você não precisa do azeite. Você precisa do Espírito. O Espírito, quando te invade, ele te imerge ao ponto que você fica impregnado da presença dele. A pessoa te toca é curada, estou falando sério. A pessoa está endemoniada, ela olha para você e manifesta. Pastor que mexe com libertação sabe, quando o cara está consagrado, está no azeite, ele olha para uma pessoa, a pessoa começa a gritar. Já fiz essa oração aqui várias vezes. No silêncio o povo começa a gritar endemoniado. Cansei de fazer, falei assim, silêncio total, ninguém falar, gritar, fazer nada. Demônio manifesta, só uma ordem. Dá 2 minutos, começa uma gritaria danada. Porque tem coisa que é só unção que provoca. Pastor, resume mais a unção. Posso resumir? Posso resumir, irmão? Unção e outros. Quem tem, tem. Quem carrega, carrega. Quem a possui, a possui.
Unção não compra no supermercado. Unção não compra conferência, muito menos na internet. Na internet você compra conhecimento, conteúdo. Unção só tem um que pode dar. Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito, só essa trindade é que pode te dar esse poder de viver as coisas sobrenaturais. Eu vim falar para alguém que até hoje não descobriu o seu talento, que até hoje não descobriu o seu dom. Pastor Pedro, como é que você faz essas coisas? Irmão, tem uma outra passagem, não precisa abrir, mas está na Bíblia. A própria unção nos ensina a lidar com ela. Está escrito que a própria unção nos ensina a lidar com ela. Pastor, não entendi, me explica melhor. A unção te ensina coisas que você não sabia. A sua mente transiciona e você começa a ter visões, estratégias, sonhos, projetos. Você enxerga a cena, você enxerga o futuro, você acessa ambientes, você tem percepções que uma pessoa naturalmente não tem. Deixa eu falar numa outra linguagem. É como se o seu sexto sentido fosse aberto. Vocês estão aí? Diga amém. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou pedir para todos os líderes de célula ficar aqui comigo. E quem é da intercessão, os líderes de célula e os irmãos da intercessão, nós vamos fazer um ato profético para você ir embora para sua casa. Você vai ter uma semana disruptiva. Fala de novo. Você vai ter uma semana disruptiva. Por quê? Você não vai estar mais natural. Deixa eu falar uma linguagem para você entender. Você não vai estar sozinho mais não. Vou falar uma linguagem para você entender mais ainda. Você não vai estar puro não. Você está recebendo um aditivo. Um negócio violento, irmão. Que ninguém vai entender. Vai assim, tá diferente. Tá com os... tá vendo muito para amassar, tá ficando doido. Eles vão falar isso. Eles vão falar assim, tá com um negócio de coach na cabeça. A primeira percepção, eles vão falar isso. E aí, ó, virou crente, agora está vendo as coisas. Deixa eles falarem. Não prove nada para ninguém. Não lute. Não discuta. Não relute. Por quê? Porque uns são e outros não são. E você vai receber a unção do Espírito Santo para você cumprir um propósito de Deus que naturalmente você nunca cumpriria.